Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, professora. É um grande prazer ter todos vocês aqui, né? E hoje a gente vai embarcar um pouco, né, em uma jornada muito interessante, né? Que é desse universo da citogenética e da reprodução humana, tá? É... Então a gente tem várias áreas, né, que caminham lado a lado para explicar essa forma, né, como é que se organiza e principalmente como as alterações cromossômicas podem impactar na saúde e também na infertilidade, tá? E aí esse vídeo, né, um pouco disso que estamos fazendo, né, desses slides, é, foi construído com muito cuidado. Então, para a gente também apresentar as informações bem corretas e essenciais também, e assim, de uma forma bem clara, bem didática e conectada com toda essa prática profissional, tá? Então vamos passar para o slide 2, introdução à citogenética. Então assim, a citogenética ela é o quê? Ela é o ramo da biologia. Então, ela também estuda os cromossomos, as suas estruturas, funções e alterações, tá? É, e por meio dela, né, a gente consegue detectar síndromes genéticas, consegue identificar as mutações, compreender os fenotipos e os fenotipos ligados também às anomalias cromossômicas. Já na reprodução humana, a gente reúne todos esses processos biológicos relacionados à formação da vida. Então, a fecundação, o desenvolvimento embrionário, é, gestação, fertilidade. E dominando esses conteúdos é indispensável para qualquer profissional da saúde é, dominar, né? Então, esses fundamentos. Então, assim, o diagnóstico precoce, o aconselhamento genético, planejamento familiar e também a promoção da saúde reprodutiva. Vamos agora para o slide 3. E aí, né? Esse vídeo que estamos fazendo tem um grande objetivo, que é aprimorar a nossa formação em citogenética, é, consolidar os conceitos também que explicam como que os cromossomos se comportam e como suas alterações influenciam a saúde. O segundo, que é compreender a importância clínica desses conhecimentos, especialmente para o diagnóstico da infertilidade, né, essas doenças hereditárias, as síndromes genéticas também. E o terceiro objetivo, né, é contextualizar esses conteúdos, esses desafios contemporâneos, né, e como o aumento da infertilidade, o avanço dessas tecnologias, tecnologia não, desculpa, dessas técnicas, né, da reprodução assistida. E a gente vai entender também por que cada vez mais casais recorrem às biotecnologias reprodutivas e como que a ciência tem buscado as respostas para essas questões. Vamos agora para o slide 4. Então a gente tem a relevância da citogenética, né? Então a citogenética ela ultrapassa a teoria e ela transforma a prática clínica por meio da análise cromossômica, né? Então a gente consegue identificar as aneuploidias, né? As translocações, as deleções, duplicações que impactam diretamente a fertilidade, essa formação embrionária, a viabilidade gestacional, e assim, com esse conhecimento, o, o profissional da saúde ele consegue fazer as escolhas terapêuticas mais assim, mais adequadas, orientar os casais, prevenir complicações, né, e atuar com maior decisão. Vamos para o slide 5.
E aí, né, a infertilidade hoje, ela é reconhecida como um problema de saúde pública, infelizmente, né? E com as repercussões emocionais, sociais e econômicas. Embora exista conhecimentos técnicos, né, para diagnosticar, tratar a maioria dos casos, a gente enfrenta muitas barreiras importantes, que é o quê? É, poucos centros especializados na rede pública, é muito pouco mesmo. O custo elevado dos tratamentos, na maioria deles é muito elevado. Também a falta de profissional capacitado, o acesso desigual aos exames citogenéticos, que infelizmente é muito difícil também. E aí, né, superar todos esses desafios é fundamental para a gente garantir que o direito à reprodução seja para todo mundo, né? Seja ético também, seja acessível. Vamos agora para o slide 6. A infertilidade, né? É, é, da, é definida como a incapacidade de engravidar após 12 meses de relação sexual regulares, né? Sem contracepção, sem método contraceptivo, seja camisinha, pílula, DIU, enfim, métodos contraceptivos. E afeta homens e mulheres, né? De forma equivalente, pode provocar muitos desgastes emocional também. E aí, né, os estudos apontam que cerca de 15% da população mundial enfrenta dificuldades para conceber isso. E entre essas principais causas femininas, né, destacam-se a síndrome do ovário policístico, né, ou a endometriose, né, e falha de ovulação. E aí nos homens tem as alterações na produção, né, a quantidade ou a qualidade do espermatozoide. E aí, né, são fatores muito importantes também. E vamos agora para o slide 7. Aí vamos falar um pouco sobre o SOP, né, ou Síndrome do Ovário Policístico. Então, a SOP, o que é a SOP, né? A SOP, ela é uma das causas mais comuns, né? Ela gera essa infertilidade feminina. E é o que muitas adolescentes, muitas mulheres, hoje em dia possuem síndrome do ovário policístico, porém não sabem o que é, né? E ela se caracteriza por um desequilíbrio hormonal. E aí provoca ciclos menstruais irregulares, dificulta a ovulação, né? Então é difícil para a mulher ter filho. E aí tem muitos cistos na parte do ovário. E aí isso daí impede, né, a liberação dos óvulos. E aí reduz muito a chance de gravidez, né? E aí o tratamento, ele pode envolver as mudanças no estilo da vida, né, dessa mulher. Tem medicamento também, indutor de ovulação, né? E aí, nos casos mais, assim, resistentes, tem as técnicas de reprodução, né, como a FIV. Vamos agora para o slide 8, que é a fertilização in vitro. E aí a gente tem, né, a fertilização in vitro, que é conhecida como a FIV. E ela é uma das técnicas mais revolucionárias da medicina reprodutiva. Ah, por que, que ela é mais revolucionária? Eu vou explicar os processos. Do primeiro, segundo e terceiro processo. Né? Ele ocorre em grandes partes. Então vamos lá. Primeira parte é a estimulação ovariana. Né? Então, os hormônios eles são administrados para estimular os ovários a produzirem vários óvulos em um mesmo ciclo. Tá? Depois, no segundo processo,
é a coleta desses óvulos. Então, o que acontece? Então, é realizado por um procedimento guiado por ultrassom, e aí é minimamente invasivo. Então, é bem tranquilo, tá? E o último processo, que é a fertilização em laboratório. E aí, o que vai acontecer nessa fertilização? Esses óvulos, eles são colocados em contato com os espermatozoides. Aí, eles recebem diretamente um espermatozoide. Então, eles vão lá, pegam o óvulo e, e colocam em contato com o espermatozoide. E aí, eles vão originando os embriões, e vão ser cultivados, e aí depois vão ser transferidos para o útero. Então eles vão, pegam o óvulo, colocam em contato com o espermatozoide, e aí vai originando os embriões, e depois eles vão, pegam e transferem para o útero. E agora vamos para o slide 9. Aí a gente vai falar um pouco sobre outras técnicas, né? Que é, né, além da FIV, que a gente acabou de falar, existe outras técnicas, né? Que são muito importantes também, né? Então, é imprescindível a gente falar, então a gente tem que falar dessas técnicas, que é a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. ICSI. Então, ela é indicada para quê? Para infertilidade masculina, né? Quando o homem já tem aquela infertilidade, assim, totalmente prejudicial já, muito difícil ter filho mesmo. E aí ela utiliza um único espermatozoide introduzido diretamente no ovo, tá? Então vai lá, pega um espermatozoide e coloca dentro do ovo, tá? E é quando o homem já tá com uma dificuldade imensa de engravidar, né? Engravidar a esposa. E a gente tem a inseminação intrauterina, que é o que? Essa é uma técnica, né? Que é uma técnica mais simples, né? Que acontece assim, os espermatozoides, eles são introduzidos diretamente no útero. Tem que ser no período fértil para ter mais eficácia. E aí, né? Cada método, né? Ele possui uma indicação específica em níveis também de diferença, né? De complexidade, de eficácia. Né? Então, essa inseminação intrauterina é a mais simples, como eu já falei, que vai lá, pega o espermatozoide e coloca no útero durante o período fértil. Essa é a mais comum que está tendo. Agora vamos para o slide 10. É a relação entre causas e técnicas, né? Então, a, a escolha da técnica ideal, ela depende muito da causa da infertilidade. Por quê? Para as alterações graves do espermatozoide, a ICSI, né, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que vai e, né, pega um único espermatozoide e coloca diretamente no útero. Ela é a mais indicada. Para problemas tubários ou falha de ovulação, a FIV oferece os melhores resultados. Já a inseminação, ela pode ser usada quando as condições básicas de fertilidade estão sendo preservadas. E aí o objetivo é sempre individualizar o tratamento, né? Garantir a melhor chance
de sucesso para cada casal. E agora vamos para o slide 11, as taxas de sucesso. Então, assim, vamos lá. As técnicas de reprodução assistida, elas têm uma evolução continuamente, uma evolução contínua, né? Então ela está sempre aumentando suas taxas de sucesso. Ainda bem, né? A FIV, como exemplo, ela apresenta excelentes resultados, porém varia conforme a idade da mulher. E aí a causa da infertilidade é a qualidade dos embriões. Infelizmente, em mulheres jovens, a taxa pode, na verdade, felizmente também, né? A taxa de gestação pode passar de 40% por ciclo. Então, assim, é muito bom. Enquanto nas idades mais avançadas, né, esses índices diminuem muito. E a gente reforça, né, essas importâncias de diagnóstico precoce. Vamos para o slide. Então, assim, a gente tem a análise, né, de citogenética, né, que ela é o quê? Ela é, perdão, né, voltando, a gente tem os avanços com a reprodução assistida, que, que surge que surge também, né, com os dilemas éticos. E aí tem os destinos dos embriões, os excedentes, tem o anonimato de doadores, a seleção embrionária, a igualdade dos acessos ao tratamento também, né? Tem as questões éticas da reprodução, né? Como eu estava falando agora há pouco. E por isso, né, que o profissional ele precisa atuar com responsabilidade. Ele tem que garantir o respeito, tem que garantir a autonomia e também uma dignidade ao paciente. Então, assim, garantir, né, a prática do respeito, dessa dignidade é essencial para sempre manter o paciente próximo, né? E essa prática clínica, ela tem que equilibrar ciência, ética e humanidade, para que tudo ocorra dentro dos padrões. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade, né, dos profissionais, que é o que? É garantir o bem-estar, né, a responsabilidade em reprodução, como eu tinha falado, respeitando os direitos humanos, adotando as práticas éticas e respeitando cada processo, que cada pessoa tem um processo diferente, então tem que respeitar. E aí, a gente tem a análise da citogenética, que ela é realizada por meio do cariotipo, que aí envolve a coleta de sangue, envolve o preparo das células, a obtenção dos cromossomos e a montagem do cariograma. Aí essa técnica ela revela qualquer alteração numérica ou estrutural. O exemplo clássico é a síndrome de Down, que é causada pela trissomia do cromossomo 21. E a identificação precoce dessa alteração permite que a gente ofereça o aconselhamento genético adequado e também acompanhar o paciente com mais segurança e mais orientação também. E aí, né, como eu estava falando, a coleta de sangue, obtenção do cromossomo, análise do cariotipo e a montagem do cariograma. Aí agora tem a caracterização do síndrome de Down, né,
que resulta na anomalia do anomalia cromossômica do cromossomo 21, né? Que aí afeta as cognições e várias outras partes do corpo. Tem os resultados de diagnóstico, né? Que permite identificar o síndrome de Down, né? As alterações. E aí, para a gente finalizar, né? A gente viu durante esse vídeo que a citogenética ela é uma reprodução humana, né? São vários pilares essenciais para a compreensão dos problemas reprodutivos, né? E para esse desenvolvimento de soluções tecnológicas que transformam as vidas, e ao mesmo tempo esse avanço exige sensibilidade ética e compromisso com o cuidado humanizado. E aí o nosso papel é sempre unir conhecimento científico, responsabilidade social e a empatia, sempre valorizar também a vida, o bem-estar e a autonomia de cada paciente, né? E muito obrigado pela atenção. A gente agradece a participação de todos que estão vendo o vídeo e ficaremos felizes caso os senhores ou senhoras tenham entendido um pouco da citogenética desse vídeo. Forte abraço, até a próxima.